Mais uma vez, graça e paz, irmãos e irmãs, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, Mateus 19, 13 a 15. Todos aqueles que têm a sua Bíblia, queiram abrir, o texto será projetado também, mas ele não é motivo para que você não traga a sua Bíblia nas mãos, e se você não tem a sua Bíblia também, fale conosco. A gente vai procurar de alguma forma. Nós não temos Bíblia disponível para dar, mas a nossa vida é de Jesus. Se você não tem Bíblia, a gente vai arrumar um jeito de comprar, de adquirir uma Bíblia e de presentear você com o melhor presente do mundo. Mateus 19, 13 a 15, acharam, amém? De pé todos, por gentileza. Nós faremos a leitura do texto com a Gabi, em seguida refletiremos sobre ele. Amém. Jesus abençoa as crianças. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Amém. Ainda em pé, eu gostaria de orar com você. Põe uma das suas mãos sobre o seu coração e nós vamos conversar com Jesus. E Ele está aqui nessa noite e Ele é que vai falar, e tomara que a gente suma mesmo, não apareça, e que apareça tão somente a glória de Deus, porque é Ele que merece, não a nós, Senhor, mas a Ti seja a glória. Nós queremos Te ouvir, Pai, nós queremos ser curados, nós queremos começar uma vida nova, ter um novo começo, cheio da Tua presença, cheio da Tua graça, cheio do Teu perdão. Fala com cada um de uma forma sublime, amorosa, santa e verdadeira. Nós entregamos tudo que somos nas Tuas mãos, amigão Jesus. Fala conosco nessa noite. Em nome Teu que nós oramos. Amém. Pode sentar, queridos, queridas. Queria pedir a você que realmente esqueça tudo que você passou essa semana e das lutas que você tem para o começo da semana, mas esteja aqui de corpo e alma presente, porque Deus tem a você uma palavra especial. Queridos, o título do sermão dessa noite, para você guardar no seu coração, é: Vamos construir o mundo de Deus com as crianças. Repita isso comigo. Vamos construir o mundo de Deus com as crianças. Ou talvez o mundo dos sonhos de Deus com as crianças. Eu gostaria de começar com uma afirmação. Se você é de fato um servo e uma serva do Senhor, os seus filhos já são benditos nas regiões celestiais. Os seus filhos já são abençoados. Os seus filhos já estão, não predestinados, porque nós não cremos na predestinação, mas eles estão destinados aos céus. Porque a bênção do Senhor, muitas pessoas falam sobre maldições. Há inúmeros textos na Bíblia que realmente trata da maldição de família. Mas a Bíblia diz que a maldição vai até a 4ª geração. Mas a bênção do Senhor vai até a 1000ª. A bênção do Senhor é incomparável. A bênção do Senhor é 996 vezes mais do que a maldição. Isso nós não podemos esquecer. A outra afirmação que eu queria fazer é que se você é um servo, uma serva do Senhor, os seus filhos não serão cristãos igual a você, serão melhores do que você. Essa é uma afirmação
porque eu quero que os meus filhos com a Gabriela sejam muito melhores do que eu e ela, e eles serão em nome de Jesus Cristo. Eu quero que os meus filhos sejam pastores brilhantes, 1 milhão de vezes melhores do que eu e a Gabi somos, porque a promessa de Deus é que a nossa geração será melhor do que a nossa. A promessa de Deus é que, se nós vivermos o Evangelho, a nossa família vai ser melhor do que a nossa. E aí, irmãos, nós vamos para o texto. O texto é interessantíssimo, porque trouxeram algumas crianças para Jesus. E nós adultos, nós somos tremendamente preconceituosos e desprezamos as crianças. Porque quando um pai ou alguns pais trouxeram as crianças para Jesus abençoar, os discípulos disseram que eles não se achegassem até Jesus. Eu tenho, irmãos, pensado de que talvez isto se deu por alguns motivos. Primeiro, nós achamos que só nós sabemos as coisas e que tudo que criança fala é bobeira. Eu também muitas vezes penso assim, mas muitas vezes mesmo. Nós não paramos para ouvir as crianças porque nós achamos que nós sabemos demais e elas sabem de menos. Talvez o grande pecado das igrejas hoje, e talvez o pecado da Igreja Metodista em Itapeva, um dos, seja, e eu espero que foi até hoje, o baixo investimento nas crianças. Porque eu quero te dar uma coisinha para você pensar. Nós estamos vivendo aí um tempo de ataques de homens-bombas, dos que se dizem seguidores de Maomé, dos islamistas, e por aí afora vai. Agora eu quero te dar um dado para você ficar atento, porque sabe aonde os terroristas são treinados? Na infância. A maioria dos terroristas são treinados quando tem 2, 3, 4 e 5 anos. É feito a cabeça deles para que eles morram em nome de um suposto Deus. E nós, enquanto igreja, nós precisamos investir. Enquanto pais, invista tudo que você puder nos seus filhos e filhas para fazê-los servos e servas do Senhor. E há uma coisa, irmãos, a pensar, porque boa parte da igreja brasileira hoje, ela busca ter lucros. E aí, há grandes líderes religiosos que dizem, por que nós vamos investir em criança? Criança não dá dízimo. Mas uma criança que se converte pode trazer 200, 300 e 500 pessoas para Jesus. Não somente para dar dízimo, mas para ser servo e serva do Senhor. Nós estamos esquecendo disso. Os discípulos também acharam que Jesus era como eles, era como eu, talvez, era como você. Não temos tempo para perder com criança, tanto que às vezes nós estamos na mesa, a criança fala, cala a boca, não temos, você não sabe o que está falando, o negócio aqui é conversa de adulto. E é um desprezo às crianças. Mas o que me impressiona é que no versículo 14, Jesus, quando vê os discípulos impedindo, diz, deixai vir a mim os pequeninos. Jesus é amigão das crianças. Se nós somos de Jesus, nós devemos nos converter às crianças também. Quando eu digo amigão das crianças, nós não estamos falando que nós não devemos repreender as crianças. Se nós adultos precisamos de repreensão, o que dirá das crianças?
mas eu estou falando que nós devemos acolhê-las no seio da igreja, como alguém importante, como alguém que tem nome, como alguém que é alvo da graça de Deus. Então, portanto, Jesus diz: deixai vir a mim os pequeninos, e ainda Jesus diz: porque aquele que não se tornar parecido com uma criança, de modo nenhum entrará no reino dos céus. Nós vamos ficando grande na estatura e na idade, e as pessoas dizem que nós temos que deixar as coisas de criança. E é verdade, criancice, manias, isso a gente precisa deixar. Mas deixar as coisas de crianças, tal como a maneira de perdoar, a maneira de se alegrar, a maneira de ter espontaneidade. Ontem nós demos um presente para uma criança, eu e a Gabi, né, Gabi? E a alegria dessa criança parecia que ela tinha ganhado 1 milhão, porque ela soube nos abraçar e festejar, antes de ver o presente até. Ela queria primeiro nos abraçar. E nós, irmãos, se nós formos adultos demais, nós queremos sempre mais. Mas se nós formos como criança, nós vamos nos contentar com cada coisa, porque um dedinho seu que mexe na mão é fruto da graça de Deus. Não se esqueça disso. Então Jesus, ele não só diz que as crianças são bem-vindas, mas ele diz que nós devemos copiar atitudes de crianças em alguns momentos, porque uma criança, ela tem brigas profundas, fala até que nunca mais vai olhar na cara da outra, passa 5 minutos, 1 hora, quando ela é mais raivosa, e daqui a pouco estão juntos de novo. E é por isso que Jesus diz que as crianças são bem-vindas na casa dele, que as crianças não atrapalham o culto, que as crianças, e eu quero que junto com você, nós, metodistas de Itapeva, assumamos um compromisso de valorizar, cuidar e honrar das crianças, para que o metodismo fortaleça cada dia mais, e o reino de Deus fortaleça cada dia mais. Além de deixar vir a Ele, além de abençoar, além de dizer que elas são bem-vindas, no versículo 15 do texto que nós lemos, Mateus 19:15, diz: Jesus abençoou as crianças. Jesus tinha um tempo para gastar com as crianças. Jesus tinha um tempo na agenda dele para valorizar pessoas, sendo elas ricas ou pobres, sendo elas importantes socialmente falando ou sem importância nenhuma. A verdade é que Jesus tinha uma palavra de bênção para as crianças. E aqui vale o alerta. O que você tem dito para os seus filhos, o que você tem abençoado? Porque eu não sou pai ainda, mas eu tenho uma certeza: Deus não nos dá filho para ser perfeito, Deus nos dá filho para amá-los. E essa é uma realidade. Todo filho, toda filha vai aprontar alguma coisinha. Até porque eu e você também aprontamos algumas coisinhas. Ou não. Se você não aprontou nada, parabéns. Já aprontei algumas coisinhas assim. Normal. Então, irmãos,
Jesus abençoa as crianças. Ele diz que elas são benditas. Tanto diz que elas são benditas, como lá no salmista Davi está escrito que os filhos são herança do Senhor. Agora, eu queria pensar com você, nesse dia que nós estamos encerrando a IBF, a Escola Bíblica de Férias, e se Deus quiser, iniciando um tempo novo na vida da igreja, quem crê nisso, diga amém. Eu quero pensar com você que quando Deus te deu um filho, e eu quero dividir filhos aqui em duas questões. Primeiro, Deus te dá filho espiritual. Eu, a Gabi, como pastores dessa igreja, vocês são os nossos filhos. Embora alguns aqui tenham idade para ser nossos pais, e da Gabi até avô. Mas vocês são os nossos filhos espirituais. E eu quero pensar com vocês dos filhos sanguíneos, dos filhos que Deus te deu. Deus não te deu filhos para ser assassino, ladrão, bêbada, prostituta. Deus te deu filho para você fazer dele, e note bem essa frase, para você fazer dele homens e mulheres cheios da presença de Jesus. E é você que vai fazer dele, porque você só vai fazer aquilo que você for. Você só vai fazer cópias de você. Ai, 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 meu Deus do céu. Que enrosco, né? Você vai fazer cópia de você. O filho, a filha, nada mais, nada menos são do que cópias nossas. Embora tenha algumas diferenças, mas no essencial, eles são a casa. Mas Deus te deu filho porque Ele confia em você e porque Ele te ajuda. Amém? Então vamos para Deuteronômio. Vai ser projetado esse texto aí, você não precisa abrir a Bíblia. Deuteronômio, capítulo 6, a partir do 7. Eu queria que você lesse esse texto junto comigo. Olha só o que Jesus, o que Deus está falando aí, e quem que vai inculcar nos filhos a palavra dele? Quem? Quem, gente? Os pais. Não é só a igreja, é junto. Não é a escola, mas é os pais. O versículo 7 nos convida então a inculcar. O que é inculcar? Eu acabei de falar aqui que os terroristas são treinados na infância. Inculcar é falar mais de uma vez. É repetir várias e várias vezes a palavra de Deus para os filhos. A segunda questão é: fale na sua casa. Porque, irmãos, Deus nos chamou principalmente para ser crente dentro de nossas casas. Eu posso ouvir um amém de vocês por isso? Dentro da igreja é possível encontrá-la cheia de crentes. Mas o chamado principal nosso é para ser cristão dentro de casa. E há casas que se falam de tudo, menos de Jesus. Menos de Jesus. E há casas que não se desliga a TV, nem mesmo no momento da oração do almoço. A voz da oração, quando ora, compete com a voz da televisão, do futebol, do meio-dia, do Globo Esporte, e por aí afora vai. Vós falarei da palavra de Deus dentro da sua casa. Eu tenho que falar dentro da palavra de Deus dentro da minha casa. Amém, gente?
O outro ponto, que o versículo 9 nos orienta: escreva nos umbrais da porta. Escreva versículos bíblicos por toda a casa. Recite-os durante o dia. Pense nele. Se alimenta da palavra do Senhor. Coloque a maior herança que você pode deixar para os seus filhos, que nós podemos deixar para os nossos filhos, é sermos servos e servas do Senhor, cheio do Espírito Santo. Agora, irmãos, eu vou passar, a partir de agora, a te dar 3 exemplos para você escolher o que você quer da sua família. O primeiro deles, eu achei na internet, chama-se Carta de um Presidiário. E a carta de um presidiário é um documento, uma carta escrita de um presidiário do Bangu 1, presídio de segurança máxima do Rio de Janeiro. E ele começa a carta dizendo mais ou menos assim: eu não quero me justificar, ele diz, mas eu sou filho de pais evangélicos. Eu, na minha infância, vi constantemente meu pai e minha mãe se atracando e disputando quem tinha ofensas maiores para dar ao outro. E pegar uma Bíblia e pôr embaixo do braço e ir para a igreja e nem ao menos me levar. Eu vi meu pai e minha mãe frequentarem uma escola bíblica dominical e me deixar dormindo dentro de casa. Eu nunca acordei uma noite em que meu pai e minha mãe estivesse com as mãos estendidas por cima de mim, orando. Ouvia as raras vezes que ia na igreja meu pai dizer: temos que priorizar a família. Mas às vezes que meu pai e minha mãe ficavam em casa, a família era priorizada com a televisão, filmes mundanos e tantas outras coisas mais. Não tinha tempo para mim, não tinha tempo para minha irmã, para conversar olho no olho e dizer o que você sente. E ele prossegue a carta dizendo: aos 16 anos, cansado da solidão, experimentei uma droga chamada cocaína. Passou a ser a minha amiga, passei a vibrar com ela, passei a ser feliz. E fui para outras, e outras, e outras. Com 17 anos, entreguei-me à prostituição. Com 18 anos, vi minha irmã de 15 trazer um homem de 40 para dentro de casa e ter relação com ele quase que na minha frente, e meu pai e minha mãe se atracarem. E a carta é longa, eu não consegui achar mais, faz tempo que eu achei essa carta, mas ele prossegue dizendo o seguinte, ele termina a história dizendo o seguinte: apelo aos pais, não jogo a culpa neles, porque minha escolha também foi minha. Hoje presidiário, em Bangu 1, como eu queria que meu pai e minha mãe tivessem atado os meus pescoços, como diz Deuteronômio, a palavra de Deus. Como queria, e ele se converteu dentro do presídio. Como queria estar solto, para dizer a todos os pais: parem de mentir quando vocês dizem que prioridade é família, porque no dia da família é o dia da televisão,
dos negócios e de outras coisas mais. Ah, como eu queria que meu pai e minha mãe fizessem de mim um servo do Senhor, antes de vir para a cadeia. E ele encerra: perdoa os meus pais, porque a graça de Jesus me alcançou. Mas como queria que eles, na minha infância, tivessem investido na minha vida. Aí eu vou contar agora 2 histórias boas para você. A primeira delas é de um garotinho nascido na Inglaterra no ano de 1703. Filho de pastor. E em 1703, quando ele nasceu, um pastor pobre, humilde, que lutava para sustentar seus 10 filhos, que tiveram 19, mas morreram. A sua mãe, Dona Susana, fazia culto todos os dias no lar. Nenhuma criança dormia sem orar em família. Nenhuma criança dormia sem ler a Bíblia. Não tinha dinheiro para pagar as escolas inglesas. E por isso a Bíblia era a cartilha de alfabetização. Esse garotinho cresce com seus irmãos. Vem para a Universidade de Oxford estudar. Estuda, tem uma experiência com Deus, e hoje mais de milhares e milhares e milhares de pessoas são convertidas, e existe uma igreja cujo nome é a Igreja Metodista, e tudo isso aconteceu no berço de John Wesley, porque a sua mãe e seu pai viviam Jesus dentro de casa. Este homem que converteu milhares e milhares de pessoas com as suas pregações, este homem que andou pelo mundo, por vários lugares do mundo, não de avião, não de carro como nós, mas a cavalo. Esse homem que originou o movimento metodista, que hoje é uma igreja presente em diversos países, teve a sua maior pregação, não numa igreja poderosa, não numa igreja sofisticada, mas numa igreja dentro da sua casa. Meus irmãos, esse homem é o John Wesley, o fundador da Igreja Metodista. O homem que viveu a santidade cristã. O homem que buscava incessantemente, diariamente. O homem que orava 6 horas por dia. O homem que era louco por Jesus. Foi formado principalmente dentro de casa, porque a família não vinha para a igreja para encontrar com Jesus, mas Jesus morava dentro da casa deles. Que Jesus more dentro da sua casa, que Jesus venha com você para a igreja, que Jesus vai com você aonde você for. Essa é a história desse homem. E também uma história muito mais modesta do que a de Wesley, muito mais simples do que a dele. Em 1983, nasceu um menininho, filho mais novo, caçula, que hoje é o pastor de vocês. E só chegou até aqui porque era muito raras as noites que eu acordava, que o meu pai e a minha mãe não estavam com as mãos estendidas sobre a minha vida. Era muito raro.
E ainda hoje, eles estão lá intercedendo. Que fazíamos culto dentro das nossas casas. Que todas as segundas-feiras, cada um de nós tinha o dever de trazer alguma reflexão. E eu disputava, porque eu queria trazer todas as segundas-feiras. Depois que eu aprendi que os outros também deveriam fazer, né? Porque foi dentro de casa, vivendo Jesus. E hoje, eu e a Gabi, nós temos experimentado um dos momentos mais gostosos da nossa vida, porque o nosso casamento é um casamento de 3. Eu, a Gabi e Jesus. E a única forma dos casamentos darem certo também é o casamento de 3. Você, a sua esposa, e Jesus e os seus filhos. Portanto, irmãos, eu queria desafiar você a relacionar-se com Jesus dentro da sua casa. Eu queria desafiar você a buscar formar filhos que sejam consagrados a Deus. Eu queria desafiar você a formar uma família, porque nós estamos tão preocupados em deixar dinheiro para os nossos filhos. Nós estamos preocupados em deixá-los encaminhados na vida. Eu diria que não há pecado nisso. Mas o triste será se você deixar só dinheiro para os seus filhos e não deixar o principal, que é Jesus. Eu, irmão, sonho com uma igreja que viva Jesus dentro de casa. Eu sonho com uma igreja que Jesus seja o principal morador dos nossos lares. Você também sonha com isso? Não importa como esteja a sua família, se Jesus entrar, vai melhorar, vai mudar, vai se transformar. Eu garanto, porque Jesus garante. Nenhuma casa que Jesus entra fica do mesmo jeito. Se a sua casa não mudou, você veio para essa igreja e sua casa não mudou, perdoe-me, não entrou Jesus, entrou outra religião. E religião pode entrar uma, pode entrar 2, pode entrar 10. Só Jesus transforma. Eu queria que você aplaudisse esse Deus, porque só Ele transforma a sua casa. Só Ele. Você pode mudar, você pode ter 10 igrejas, tem gente que já tem 20 igrejas no currículo, já frequentou toda, e a vida continua bagunçada, miserê do mesmo jeito, porque entrou religião, mas o que precisa entrar na sua casa é Jesus, o seu amigão, é Ele. E eu encerro, irmãos, lembrando de uma música, que eu já até citei algum texto aqui, que a música chama-se Cidadão. Talvez o Dani, o Cícero, que são aí feras, agora feras de Jesus, ô coisa linda, né? Tá vendo aquele prédio, moço? Eu também trabalhei lá, né? Aí é a história do nordestino, né? Possivelmente, porque o Zé Ramalho, né? Pessoal que canta, ele disse que trabalhou no prédio, quando ele olha para o prédio, alguém desconfiado que ele está querendo roubar o prédio que ele mesmo fez. Aí ele faz a escola que ele fez, a filha fala que quer matricular, o porteiro da escola lá, o diretor diz, criança de pé no chão, aqui não pode estudar não é lugar para pobre. E quando ele constrói a igreja, ele fica todo triste. Aí ele vai lá na igreja e ele é acolhido na igreja. E Jesus diz para ele assim,
Rapaz, eu vou te falar uma coisa, não se preocupa se não te deixar entrar na escola. Não te preocupa se não deixar entrar no prédio que você construiu. Porque hoje o homem criou asa. E na maioria das casas, eu também não posso entrar. Irmãos, a maioria das casas passa longe a comunhão de Jesus. E ai das nossas casas, se Jesus não morar dentro dela. Ela pode ter dinheiro, pode ter 3 carros, 4, 5 carros na garagem. Se Jesus não entrar dentro da sua casa, meu chapa, você está lascado. Mas Ele quer entrar. Ele quer morar com você. Ele quer ser o seu melhor amigo. Eu não pedi aqui, irmãos, a pessoas críticas. Eu não pedi aqui para você tirar o seu televisor de casa. Eu não sou hipócrita. Eu tenho 2 televisões dentro da minha casa. Eu só acho que você é livre para fazer o que você bem achar melhor. Só acho que você tem que selecionar. E eu só acho que você precisa tirar menos tempo para televisão, Facebook, WhatsApp, mais tempo para Jesus. Mas isso é o conselho de um velho e novo pastor, porque talvez isso não faça sentido nenhum para você. Agora, nós temos buscado fazer isso na nossa casa, porque nós não podemos ser hipócrita. Nós não podemos ensinar uma coisa e viver outra. E quando Jesus entrar na sua casa, vai ser tão gostoso que você vai esquecer até um pouco dessas coisas que você anda assistindo. Eu não tenho nada contra a música, irmãos. Eu sou caipira de nascimento. Eu cresci ouvindo músicas sertanejas de viola. Eu só acho que se eu posso ouvir aquilo que me cura a alma, eu vou gastar mais tempo com a presença de Jesus. Só acho isso, eu não discuto. Que eu ouvi sua musiquinha lá, Deus vai mostrando para você que Ele tem coisa melhor. Nós não brigamos por isso, nós nos amamos. Porque a presença de Jesus, ela é mais gostosa do que tudo. Não adianta, não tem disputa, gente. Qualquer disputa que tem, Jesus vai ganhar. Então, eu não discuto se você gosta mais de música sertaneja, de rock, seja o que for, ou de Jesus. É que se você aprender tanto que a comunhão de Jesus é tão maravilhosa, você não vai querer mais ouvir aquilo que não alimenta a sua alma. É simples assim, não tem disputa. Jesus é mais. Jesus não está num tapetão com o diabo lá lutando pau a pau e ganhando nos 45 do segundo tempo. Não, Ele é infinitamente mais. É isso que Ele é. Esse amigão. Eu creio, irmãos, que se nós botar as nossas casas em ordem hoje, em breve a Igreja Metodista de Itapeva terá jovens que, ao invés de servir o mundo, vão servir a Cristo em missão em muitos lugares. Eu creio, irmãos, que se nós investirmos nas crianças e se nós colocarmos Jesus dentro da nossa casa, porque nós somos orgulhosos, irmãos, nós achamos que nós fazemos uma oração, Senhor, abençoe esse alimento em nome de Jesus, amém? Nós estamos íntimos de Jesus, não estamos. Ele tem pedido mais. O mais dele é delicioso para as nossas vidas. Eu creio que só há igreja saudável quando existe famílias saudáveis. Porque, afinal de contas, nós trazemos para a igreja aquilo que nós somos dentro de casa. E, às vezes, irmãos, nós trazemos dores, machucaduras. Eu creio que há pessoas aqui que, enquanto eu falava de pai, as lembranças machucam.
Mas não bote a culpa no teu pai, porque ele não conhecia Jesus como você. Ele não teve a oportunidade de levar Jesus para casa como você está tendo aqui hoje à noite. Então apague o passado e seja para o seu filho, para a sua filha, o melhor, a melhor mãe e pai do mundo, ensinando Jesus, corrigindo sim, dando umas palmadas quando necessário sim, tudo isso está na Bíblia, ensina o filho a temer a vara, está lá, está escrito. Mas seja o intercessor da sua família. Só existe filhos de pé quando há mãe e pai de joelhos. Grava isso aí para você levar para a sua vida. Só existe filhos de pé quando há mãe e pai de joelhos. Você não pode esquecer disso. Eu quero que aqueles que querem a partir de agora convidar o amigo Jesus para entrar dentro da sua casa, eu não estou discutindo quando o tema de religião que você tem ou se você tem. Aqueles e aquelas que querem levar Jesus para casa. E não apenas para te dar segurança, mas para ter o teu amigo, para ser o seu amigo. Aqueles e aquelas que querem se dedicar a Jesus. Aqueles e aquelas que querem orar dentro de suas casas. Aqueles e aquelas que querem formar filhos excelentes para a glória de Deus. Aqueles que querem isso, eu queria que você viesse à frente agora. Aqueles que querem. É um compromisso, meu irmão, que você está fazendo. Venham todos à frente. Aqueles que querem somente. Se você não quiser, você é respeitado nessa igreja. Eu queria pedir para alguém conduzir o Guilherme ali até o som, que ele vai fazer uma canção. Enquanto a gente ora. Meus irmãos queridos, a solução para a sua família está em Jesus. Leva o amigão Jesus para morar com você. Que delícia. Que delícia é. Eu sou um pastor, a família pastoral. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer para vocês que em vários momentos Jesus ficou do lado de fora da nossa casa. Em vários momentos a gente despedia dele na igreja. Mas graças a Deus, hoje ele mora dentro da nossa casa. E tem sido maravilhosa a presença dele. Hoje à tarde eu fui tomar café e disse para Jesus: Jesus, senta na mesa e vamos tomar café juntos. E foi tão gostoso, porque a gente sente a presença de Jesus. Leva isso para dentro da sua casa. Faz dos seus filhos que Deus confiou em você, servos do Senhor. Quero te dar um dado para você de repente chorar aqui nessa noite. 38% dos presidiários do Brasil, 38% dos presidiários do Brasil são filhos de evangélicos. 38%. Eu acho que é para chorar. Talvez você diz: pastor, está fazendo um sensacionalismo barato. Olha, irmãos, eu choro mais do que vocês para pregar essa mensagem, porque com isso está provado que há um problema no nosso cristianismo. Com isso está provado que a maioria das pessoas são cristãos domingueiros.
Com isso está provado que Jesus não está entrando na maioria das casas. Com isso está provado que há falsidade na nossa religião. 38% dos presidiários são filhos de evangélicos. 38%. Tem coisa errada no nosso cristianismo. É que acaba o culto, nós damos tchau para Jesus. Me desculpa, você que está visitando, eu amo a tua vida, então eu não vou ficar aqui brincando nem contando historinha para você. 38%. Sabe por quê, irmãos? Porque o pai e a mãe ora na igreja, dá aleluia, vira pirueta. E dentro de casa, parece que o diabo espera no portão. Mas nessa noite, se ele espera no portão, ele vai ser queimado em nome de Jesus, porque Deus vai entrar na sua casa. Pode ministrar, Gui. Você que está aqui, comece a orar. Ouça esse cântico e ore. Ore mesmo. Consagra a sua casa. Consagra a sua família nas mãos de Deus. Consagra os seus filhos nas mãos de Deus. Quero ser como criança. Consagra o seu lar nas mãos do Senhor. Te amar pelo que é. Viva Deus longe da sua igreja. Viva Deus longe do seu pastor. Voltar Viva Deus na sua intimidade. E acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente. Vai falando, irmão, com Jesus. E deixo simplesmente de crer. Não saia daqui com nenhum peso, mas saia com Jesus no coração. Não posso viver longe do teu amor. Vai falando com Jesus. Diga, Pai, eu consagro a minha casa. Não posso eu consagro os meus filhos. Longe do teu afago. Vai buscando a presença do amigo Jesus. Senhor, não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Vai falando com o Peça Senhor assim para Ele. Abraça-me. Você sinta abraçado pelo amigão Jesus. Que você sinta curado. Abraça-me. O abraço mais gostoso é o abraço de Jesus. Abraça-me. E Ele está te abraçando nessa noite. Ele está te abraçando e dizendo para você: hoje eu vou entrar na sua casa. Hoje eu vou ser Senhor da sua casa. Abraça-me. Hoje eu vou ser Senhor da sua família. Hoje eu vou ser o Senhor da sua história. Abraça-me. Oh Deus, se você está com alguém da sua família aqui, dê a mão para ele, para ela, e consagre a sua casa. Com teus braços de Se você está com seus filhos aqui nessa noite, consagra ele, ela, e diz: eu criei você para ser cheio do Espírito Santo. Ser como criança. Se você chegou aqui nessa noite, de repente
Obrigado como casal. Decrete perdão e diga: Jesus vai entrar na minha casa e acabar com toda a farra do diabo. A inocência. Aleluia. E acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado, eu não posso ser pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Diga para Jesus: não posso viver. Você sabe, cante conosco. Do teu amor, Senhor, não posso viver longe do teu afago, não dá. Que o Senhor Senhor, te abrace nessa hora. não posso viver longe do teu abraço, Senhor, abraça-me. Sinta Deus te abraçando. Não importa como você chegou aqui. Abraça-me. Não importa quantas ameaças de condenações. Deus, Abraça. Abraça-me, Senhor. Abraça, Jesus. Com os teus braços de amor. Peça para Ele abraçar sua alma. Abraça, Jesus. Abraça-me. Oh Deus, mesmo que a minha alma esteja machucada, abraça-me, Deus. Mais do que nunca necessitamos ainda. Abraça-me. Há pessoas aqui nessa noite machucadas, seja qual for o estado da alma, Deus, que elas não conseguem abraçar a Jesus, Senhor, que elas acham que tudo isso é uma bobeira. Com teus braços de amor. Mas abrace Jesus nessa hora que você será curado. Ouça as vozes, vocês que cantam. Abrace Jesus. Cantem, implorem O por esse Espírito abraço Santo mesmo. me mostrava e mostra que Sim. pessoas, preste atenção nisso que eu vou falar, pessoas que não conseguem cantar e nem dizer abraça-me Jesus, porque foi machucada quando criança, porque foi machucada pelo pai, porque foi machucada pela mãe. Mas Jesus está dizendo para você: abraça-me, porque eu tenho a cura para você. Aleluia. Abraça-me, abraça-me, que a sua alma nunca mais será a mesma. Há pessoas também que elas acham que isso é uma bobeira, que elas acham que abraçar é coisa de gente que é fraca, é afeminada. Não, irmão, abraço é coisa de gente curada. Toda pessoa curada abraça. Amém. Toda pessoa curada diz eu te amo. Aleluia. Toda pessoa curada valoriza quem está do lado. E Deus está te curando nessa noite. Receba o poder de Deus. E aplauda esse Deus. Porque Ele é vivo. Deus. Porque Ele é santo. Porque Ele é fiel. Ele é Deus. Aleluia. Vamos abraçar esse Deus da cura que quer nos abraçar. Aleluia. Vamos cantar mais uma vez esse refrão. Ele é fácil. Abraça-me. Cante com a gente. Só as vozes, vamos lá. Abraça-me. Abraça-me, Senhor, com teus braços de amor. Aleluia. Glória sinta o abraço de Deus esquentando o seu coração, glória a Deus. A nossa alma, o nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Volte para o seu lugar, meu irmão, minha irmã, abençoado em nome de Jesus. Aleluia.